Olá, pessoal do 7º ano. Aqui é o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre alguns conceitos que envolvem a educação física, principalmente esporte, jogo e jogo eletrônico. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, olha só, a gente vai andar aqui sobre uns conceitos e como esses conceitos foram evoluindo ao longo da nossa história. Então, o nosso objetivo é conhecer os conceitos e a evolução do esporte e dos jogos. E aqui a gente vai falar também um pouquinho dos jogos eletrônicos, tá? Você sabe dizer o que é esporte? Não adianta só dizer futebol, né? Futebol é um exemplo de esporte. Mas, na verdade, qual é a principal característica do esporte, tá? Onde se pratica esporte? É possível praticar na escola? Existe um esporte especial para a escola? Jogo é o mesmo que esporte? Será? Qual a diferença entre jogo e esporte? Vamos tentar entender, então, o que são esses conceitos? Vamos começar, então, falando lá do início da nossa humanidade, né? Da onde será que surgiu essa ideia de esporte, de jogo, de atividade física, de exercício físico? Será que os primeiros homens, eles precisavam, por exemplo, ir na academia, algo que é tão natural para nós hoje? Será que no início, quando a nossa sociedade começou a se formar, a se desenvolver, já existiam as academias? Ou será que isso é algo novo, mais contemporâneo? Da onde surgiu essa ideia de praticar exercício? Será que se eu fosse lá da idade da pedra, ou vivesse na época dos romanos, eu praticaria algum esporte? Quais seriam os esportes que existiam naquela época, Será que era esporte ou será que era guerra, Como foram evoluindo esses conceitos ao longo da nossa história? Vamos entender um pouquinho disso? Vamos começar então falando dessa história do esporte especificamente, tá? Então, o esporte, ele não surgiu como esporte, tá? O que surgiram foram atividades físicas de sobrevivência. O que é isso? O homem precisava desenvolver algumas habilidades físicas específicas para garantir a sua sobrevivência e o seu sustento. Por exemplo, ele precisava aprender a correr para que ele pudesse alcançar uma caça, vamos dizer assim, e também para fugir de algum predador. Depois ele teve que desenvolver a habilidade de lançar um objeto, por exemplo, uma lança ou uma flecha, e acertar um alvo, também para conseguir alimento e para também se proteger, tá? Além disso, ele teve que aprender a saltar, para poder vencer os obstáculos nessa sua corrida. Teve que aprender a nadar para conseguir vencer os rios, atravessar os rios e até nessa travessia poder pescar. Então nós temos uma série de atividades que em um determinado momento da nossa história foram essenciais para a sobrevivência dos humanos, tá? Para a sobrevivência dos homens. E muitas dessas atividades que lá no início foram essas atividades para garantir a sobrevivência, com o desenvolvimento das tecnologias, elas se tornaram esportes. Então nós temos vários esportes atuais que não nasceram como esporte, nasceram a partir dessas atividades de sobrevivência, tá? Por exemplo, o esporte da esgrima, tá? Vamos fazer a coisa de lá para cá, certo? Hoje o que a gente conhece é esse esporte que está lá no cantinho do nosso slide, Esse tipo de luta de espada, tá? Em que o objetivo é tocar a espada no adversário e marcar pontos, tá?
existe todo um uniforme, um equipamento de proteção dos atletas para que ninguém se machuque, né? Existe todo um sistema eletrônico para realmente marcar a hora que aconteceu o toque. Então, a esgrima, o esporte esgrima que nós conhecemos hoje, que inclusive está presente nas Olimpíadas, ele surgiu, olha, a partir, vamos agora para a imagem do meio, a uma esgrima praticada lá na Idade Média, ali no finalzinho da Idade Média, principalmente no renascentismo, que era uma forma de proteção e de luta em guerra, né? De batalha para guerra. Então, os homens utilizavam a espada como uma arma de proteção e também para ser utilizada nas guerras, tá? Então, o esporte esgrima surgiu dessa esgrima lá da Idade Média, que era uma esgrima para guerra. E essa esgrima da Idade Média, que era essa esgrima da guerra, surgiu lá na ideia dos romanos, né? O Império Romano foi o desenvolvedor de uma grande arma, de uma espada poderosíssima chamada gládio, que era a espada que os gladiadores utilizavam e era a mesma arma que os soldados romanos utilizavam. Uma espada curta que cortava dos dois lados e que era letal com os adversários. Então, essa esgrima que a gente conhece hoje, ela surgiu, na verdade, lá no Império Romano, né? Lá na história antiga, tá? A partir das guerras, né, dos povos, que um tentava conquistar o outro e desenvolvia essas armas de batalha. Então, hoje a gente tem esse esporte esgrima, mas a origem dele está lá numa atividade de guerra muito antiga, que sempre, né, a gente pode dizer que sempre existiu na humanidade, certo? Então isso é para a gente entender um pouquinho essa evolução, como as coisas foram evoluindo, até que hoje a gente tem o esporte da esgrima, tá? Isso também aconteceu com várias modalidades de lutas, tá? Muitas modalidades que a gente conhece hoje de esporte de luta surgiram há milhares de anos atrás como uma forma de autodefesa. Era algo que a pessoa aprendia, desenvolvia aquela habilidade para se defender, mas com a evolução da história acabou virando um esporte, tá bom? Então, daí dentro do esporte nós temos diferentes manifestações desse esporte, tá? Ou seja, diferentes formas de aproveitar o que tem de melhor do esporte. Então, a gente tem o esporte performance. O que é o esporte performance? O esporte performance é o que você assiste na TV, certo? É aí o jogo de futebol que você assiste lá nos grandes estádios, né? Com atletas de alto nível, é o esporte praticado nas Olimpíadas, é o esporte praticado nos torneios mundiais, né? É esse esporte de alto nível, em que o atleta ele é um profissional daquele esporte e ele sempre está tentando o melhor, conseguir o seu melhor tempo, conseguir o seu melhor desempenho, conseguir a sua melhor performance. Então, esse é o esporte performance. É o esporte de resultado, é o esporte que nós assistimos na TV ou que nós vamos num ginásio ou num estádio assistir, certo? Daí a gente tem o esporte participação. O que é o esporte participação? É o esporte que eu pratico, em que eu me movimento. Então, quando eu vou, por exemplo, encontrar com um grupo de amigos e a gente vai jogar futebol, lá, o que está valendo em conta não é tanto a performance, mas a participação, tá? É um esporte mais lúdico, é um esporte mais prazeroso. É quando eu corro, por exemplo, para cuidar da minha saúde, para perder peso, né? É quando eu vou lá vou no clube, né, para nadar. Eu posso até depois participar de uma travessia, né?
ou de uma competição, mas o meu objetivo não é tanto a performance, né? O resultado, mas sim eu participar, eu ter uma atividade física que envolve um esporte, tá? Esse é o esporte participação. E daí a gente ainda tem o esporte educação. O que é o esporte educação? Tá? Não é muito, você pode ter dito assim, é o esporte da escolinha de futebol. Não necessariamente, tá bom, gente? O esporte da escolinha de futebol, ele pode ter um objetivo de conseguir resultado, tá? O esporte educação é o esporte que acontece normalmente dentro da escola e nas aulas de educação física, tá? Também pode ser aquele esporte que acontece em algum movimento social do seu bairro, da associação de moradores do seu bairro ou de uma igreja, tá? É um esporte que vai utilizar a atividade física, mas vai ensinar, além do esporte, mais outras coisas envolvidas, tá? Então, o esporte educação, ele tem um objetivo não só de desenvolver o corpo, tá? Mas também tem o objetivo de educar, de ensinar, né, outros objetivos, outros conceitos junto com a prática esportiva, tá? Então, esse esporte educação, como eu falei para vocês, é o esporte que acontece na nossa educação física escolar, tá? Então, ele é uma ferramenta que o professor, a professora de educação física utiliza para ensinar os seus alunos. Não está ensinando só a técnica do esporte, tá? Mas está ensinando também respeito, está ensinando a inclusão de outras pessoas, né? O respeito às diferenças, tudo isso a gente vai aprendendo junto com o esporte dentro da escola, ok? E aí? Quais as perspectivas do esporte na educação física? Olha essa primeira imagem aqui, ó. Isso já aconteceu com você? Infelizmente, isso tem acontecido nas aulas de educação física, pessoal. A gente não pode negar, tá? Tem muita gente deixando a atividade física de lado lá para ficar sentado ali na arquibancada, olhando no celular, mexendo no celular, tá? Então, a ideia do esporte na escola, na educação, é exatamente o contrário disso, tá? É deixar naquele momento, você deixar aquele equipamento eletrônico e você ir lá vivenciar, ter aquelas experiências esportivas no seu corpo, tá? Não no seu celular, tá bom? Então, professores, pesquisadores e estudiosos vem ao longo dos anos analisando como melhorar as aulas de educação física e até trazendo conteúdos um pouco diferentes para as aulas de educação física. Por exemplo, o conteúdo de jogos eletrônicos, que hoje já é conversado e tratado nas aulas de educação física. Beleza? Primeira atividade, então. Alguns esportes têm origem tão antiga que estão ligados a que tipo de atividades da humanidade? A gente falou isso lá no comecinho da nossa conversa. Um tempo, então, para vocês responderem e a gente já volta. E aí, você encontrou a resposta? Olha só, a minha sugestão, aquelas atividades de sobrevivência, lembra? Alguns esportes, né, algumas atividades que nós conhecemos hoje com esportes, elas têm a sua origem, a sua ligação lá naquelas atividades de sobrevivência.
Então vamos entender lá, o que é esporte? Esporte é uma prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde física, mental e ou da competição. Ele também pode ser chamado de desporte ou desporto. Então, esporte significa atividade física, demanda exercício físico, tá? Agora vamos entender o que é jogo. Jogo é uma atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão ou entretenimento. Uma ou várias atividades recreativas, para que pessoas possam se divertir, se distrair. Exercitam nosso corpo e nossa mente, não necessariamente todos, tá? E são utilizados também como ferramentas a serviço da educação. Nem tudo que a gente faz na educação física é esporte. Tem algumas atividades que não são esportes, são jogos, tá? E o teu professor pode te explicar melhor aí a diferença entre os dois, tá? Muitas vezes a gente pega um esporte, faz algumas modificações nesse esporte e transforma ele num jogo, tá? Mas a gente tem outros tipos de jogos também. Por exemplo, os jogos de tabuleiro são outro exemplo de jogos. E agora nós temos ainda os jogos eletrônicos. Então, o que a gente entende como jogo eletrônico? O jogo eletrônico ou videogame é aquele que usa tecnologia de gráficos virtuais. Ele pode ser jogado em computadores, em máquinas de fliperama, acho que a maioria de vocês não sabe o que é isso, mas isso já existiu, tá? Em consoles, em tablets e celulares, tá bom? Eu joguei muito nas máquinas de fliperama, eram bem interessantes, tá bom? Os jogos eletrônicos se manifestam em diferentes plataformas. Uma delas é a eletrônica, como os consoles, né, os chamados videogames, o computador, e agora muito a gente colocou esse termo ali celular, né? Mas ele está até um pouquinho ultrapassado, né? Os smartphones, né? Eles aí têm sido muito utilizados, né? Como uma plataforma de jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e podem ser ressignificados para o uso no ensino da educação física. É isso que a gente está tentando fazer, né? Explorar um pouquinho dos jogos eletrônicos, pelo menos, alguns conceitos, e trazer ele para as nossas atividades. Por quê? Ele traz alguns benefícios, tá? Eles podem ser utilizados para diferentes finalidades. Agora a gente falando dos jogos eletrônicos, tá? Para diversão, para condicionamento físico. Você fala, professor, está brincando, condicionamento físico? Não, já existem alguns jogos eletrônicos que envolvem a realidade virtual e que fazem com que o jogador tenha que se movimentar. O jogador tem que realmente fazer os movimentos, realizar movimentos físicos para que o jogo aconteça, tá? Coordenação motora, socialização, passatempo e também alívio do estresse. Existem vários pontos positivos aí nos jogos eletrônicos. Por exemplo, fácil acesso, né? Hoje isso está bem mais facilitado. Alguns anos atrás a gente tinha que ir até o fliperama para jogar, né? Jogo eletrônico. Hoje já está com os smartphones, está na mão de todo mundo, tá? Eles estimulam a criatividade. Eles são, sim, uma boa forma de entretenimento, por que não? Né? Eles são uma boa forma de entretenimento. O que a gente tem que cuidar é o excesso, certo? Pode melhorar a sua autoestima, se você vai conseguindo, né, alcançar os objetivos, você vai melhorando a sua autoestima. Ajuda a melhorar nossa capacidade de resolver problemas. Normalmente os jogos nos colocam em problemas que têm que ser resolvidos, né? E a gente vai treinando essa capacidade de resolvê-los. Enriquece a nossa cultura e ajuda a gerar novos saberes, né? Muitos jogos exigem aí novos saberes. E é uma ferramenta que pode produzir prazer. Mas nem tudo é positivo nos jogos eletrônicos. E é isso que nós temos que tomar alguns cuidados. Olha só, os pontos negativos. O primeiro, problemas posturais. Por conta da posição que você fica jogando, né? Com a cabeça aqui, o pescoço
forçando, né? Segurando equipamentos, musculatura das costas também sendo forçada. Então, muitos jovens, muitos adolescentes têm desenvolvido problemas posturais. Sedentarismo e aumento de peso, né? Assim como existe aqueles jogos que colocam a pessoa para se movimentar, outros jogos fazem que a pessoa só fique sentada no sofá jogando, né? Isso por várias horas. Então isso gera um sedentarismo, essa pessoa não está se movimentando e esse sedentarismo vai resultar num aumento de peso, tá? Os dois estão interligados. Exposição à luz azul. Vários adolescentes têm desenvolvido miopia, tá? Uma doença dos olhos por conta da exposição à luz azul das telas. Gerar vícios, ou seja, a pessoa não consegue ficar sem jogar. Se ficar ali um dia sem jogar, começa a passar mal, a ter suador, né? Começa a sentir dor no estômago, dor na cabeça, porque não jogou naquele dia. Se isso acontece com você, isso já está se tornando um vício. Prejudicar o andamento dos compromissos cotidianos, né? Deixa de fazer outras coisas, por exemplo, deixa de fazer as lições da escola para jogar. Aumento no estresse e dificuldade de lidar com frustrações. Segunda atividade, então. Responda para mim aí. Por que os jogos eletrônicos podem desenvolver problemas posturais e de sedentarismo? Tempinho, a gente já volta. Respondendo então, conseguiu responder? Vê se você percebe, olha só, devido aos vícios posturais dos jogadores, aquela posição que ele fica ali sobrecarregando, né? E das várias horas sem atividade física, fica ali 10, tem gente que chega a ficar 12 horas jogando. Imagine o que isso vai significar nesse desenvolvimento de sedentarismo. Cuidado, gente, jogos eletrônicos são legais, eu gosto de participar muitas vezes, brincar ali com jogos eletrônicos, mas a gente tem que ter cuidado, tá? Nada que é excesso acaba sendo bom, tá bom? O que aprendemos então? Esporte é uma prática metódica, individual ou coletiva, que demanda exercício físico e destreza. Esporte é exercício físico. Jogos, atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão ou entretenimento. Você pode ter até um esporte como jogo para se divertir, tá? E os jogos eletrônicos, aqueles jogos que usam a tecnologia e os gráficos virtuais, ok? Esses três conceitos é o que a gente queria que vocês guardassem desse nosso vídeo. Para saber mais, jogos eletrônicos podem ser considerados esportes? Assista esse vídeo que você vai achar bem interessante, tá? E os jogos eletrônicos como ferramenta de ensino para jovens e crianças. É o uso do jogo eletrônico na escola, tá bom? Ficamos por aqui então, minha gente. Um abraço para vocês e até a próxima.